Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Fora da Caixa. Esse podcast que é feito por pessoas especiais, com pessoas especiais e com convidados super, hiper, mega especiais. Para você que nos vê agora pela primeira vez, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal agora mesmo. Hoje é um dia em que nós iremos falar sobre um tema bastante interessante para o mercado musical angolano. Por isso é que o meu convidado é diretor-geral de uma instituição que preza pelos direitos de autor e conexo. Lúcio Val Gama, ele é o diretor-geral da UDAC, que é a Associação Única de Direitos de Autor e Conexos. Ele é também especialista em direitos de autor e conexos, que nos vai falar aqui de forma muito mais prática, sem muitas voltas, sobre todas as dúvidas à volta disto. É uma preocupação para os artistas, e quando falo de artistas não estou a falar só de músicos, eu falo de artistas, falo de pessoas relacionadas à arte e de pessoas que criam artes, atores, músicos, criadores, escritores, todos aqueles voltados à arte. Lúcio Val Gama, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Megacio, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à sua equipa, que fez uma recepção muito especial. E somos mesmo especial nesse podcast, né? Somos mega especiais. Pronto. E pronto, estamos aqui para falar um pouco desta matéria que é complexa, que precisa ser esclarecido para os fazedores de arte, os autores, compositores, empresários musicais, todos aqueles interessados sobre esta matéria. E desde já obrigado por este apoio, né, do vosso podcast, para falar um pouco disto, porque é uma matéria muito pertinente. Muita gente precisa perceber como é que isto funciona, e nós estamos aqui para passar o pouco conhecimento que nós temos para passar, e estamos aqui para aprender com o Mega Skill, para aprender com a vossa equipe, e pronto, vamos partilhar conhecimento. Vamos partilhar conhecimento. Pretendo aprender muito mais, como sabes, Axel. Nós temos um programa que promove música nacional, logo promovemos artistas, e esta é uma dúvida de muitos artistas. Tudo relacionado ao entretenimento hoje virou dúvida, porque as pessoas sabem que afinal há quem ganha com isto, e os artistas infelizmente não veem nada. Por exemplo, há pouco tempo o Peter esteve a dizer que ele tem as músicas registradas, mas nunca viu nada. Exatamente. Da música que tem. Para o início de conversa, eu pergunto sempre aos meus convidados se gostam de futebol. Eu não gosto muito de futebol. Meu filho gosta, ou não? Teu filho gosta, mas eras capaz de construir um 11 da equipa dos sonhos? Eu acompanho muito o meu filho. Pronto, em relação ao futebol. O 11 dele preferido é o 11 atual do Real, adicionando o Cristiano. É o único que entra na equipa do Real Madrid. Exatamente. Ok, está bem. Este 11 não é teu, só para que conste. Sim, é do teu filho. Exatamente. Já estamos a respeitar a criação dele. Exato. Os direitos de autor dele. Do rapaz. Sim, então temos que respeitar. Ok. Para o primeiro passo a ser dado em relação à nossa conversa, depois desse momento que é necessário para começarmos a ter a nossa conversa, eu quero saber, Lúcio Val Gama, que conceito tem de indústria criativa? Pronto. A indústria criativa refere-se a uma série de atividades econômicas ligadas à geração e exploração de conhecimento. Toda a exploração de conhecimento, exatamente, faz parte da indústria criativa. E depois, na indústria criativa existem vários setores. Ok. Setores audiovisual, produz conhecimento, o conteúdo dá para explorar economicamente da indústria audiovisual, designers. Depois tem os setores que é um setor que nós vamos falar aqui hoje, que é o setor da indústria musical, ou setor musical. O setor musical faz parte da indústria criativa. Tudo porque ele é baseado numa criação. Exatamente. Há em Angola a indústria criativa? A
indústria criativa em Angola existe. Nós temos designers, temos criadores audiovisuais, né? Temos os criadores de conteúdo, temos os jornais, temos as televisões que fazem parte da indústria criativa, temos os estilistas, só fazem parte da indústria criativa, temos organizadores de eventos que fazem parte da indústria criativa. Nós temos a indústria criativa. Agora, a pergunta se calhar é, os setores estão a funcionar? Não, nós vamos chegar aí. Exatamente. Nós temos uma indústria criativa e, por acaso, o Ministério da Cultura tem estado a trabalhar muito para o seu desenvolvimento. Ok, nós vamos chegar até a área dos setores desta indústria criativa. Eu fiz esta pergunta de propósito porque nós, sempre que debatemos sobre música, indústria musical, as pessoas dizem todas, em Angola não há indústria. O que há aqui é amadorismos. Há muitos amadores a fazerem, a pensarem que fazem indústria, mas não há indústria. Isso é uma conversa de todos os dias à volta do ciclo artístico, principalmente. E o nosso principal foco nesta conversa será falarmos sobre a indústria criativa para o setor musical. Exatamente. Então, para começar a entrar para o setor musical, onde é que os artistas têm estado a falhar para discutirem tanto sobre os seus direitos da música? Pela experiência que eu tenho do mercado angolano, eu já tenho estado a falar isso há um tempo atrás, os artistas não estão a falhar. Os artistas estão a ter o comportamento certo? Não. Os artistas, os autores, não estão a falhar. Porque eles estão a fazer bem o seu trabalho. Qual é o trabalho do artista? Escrever boa música. Exatamente. Interpretar bem e apresentar ao mercado. Quem tem estado a falhar é a área executiva da indústria ou do mercado musical. Esses é que não estão a conseguir fazer a entrega da música e transformar aquilo em negócio. O que é que tem estado a acontecer? O artista cria, por falta de executivos da indústria musical que percebem do negócio musical, o artista obriga-se a transformar-se em agente de marketing, distribuidor, promotor da sua música, ou publicador da sua música e depois agente dele próprio. Isso mata, começa a matar o setor musical, da indústria criativa. Começa a matar. Okay. Isso é um problema, porque o artista foi feito para criar. O artista é uma pessoa especial, uma pessoa especial, um ser especial. O artista tem várias pancadas. O artista não consegue negociar, porque o artista, por norma, em todo mundo, ele tem um ego de artista. É normal. O artista precisa ter uma equipe que trata daquele negócio, ou seja, daquela criação que ele fez. Nós em Angola temos instituições para tal, porque hoje, eu sinto que hoje existam artistas já organizados até um certo nível, mas na verdade o que nós acabamos vendo é que estes artistas depois de um tempo cometem os mesmos erros que o artista que não tem uma agência na back. A pergunta é, agências, eu não conheço nenhuma agência em Angola atualmente especialista em negócio da música. Não temos. Não temos. O que dizer da LS Republicano? A LS Republicano é uma empresa especialista em organização de eventos musical. Mas também faz agenciamento. Deixa-me chegar lá. Ok. É especialista nisso. Nunca tenta combater com o republicano relativamente à organização de eventos. Ele vai te ganhar sempre. Ele é especialista nisso. Por falta de agências especializadas em outras matérias ligadas ao negócio da música, ele se esforça, acaba por, como é que eu posso dizer, por ter esse papel de fazer, vamos dizer, distribuição,
promoção, acaba por fazer isso tudo. Senão é uma empresa especialista em organização de evento. Aliás, esse evento faz muito bem. Isto são fortes. O que dizer da Clé? Acho que acaba sendo também uma agência musical. Promove artistas, agencia artistas, cria evento para artistas. Pronto, Mega, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a desconstruir algumas coisas e fazer um enquadramento. Como é que isto funciona na indústria musical? A indústria musical, dentro da indústria musical tem dois segmentos. Não, dois não. 3 segmentos. Ok. 3. Segmento das gravadoras. Segmento das gravadoras. Segmento dos direitos de autores e conexos. E segmento da produção de eventos musicais. São 3. Nós temos que parar isso. Dentro do segmento das gravadoras, existe, vamos dizer, entidades. Existem as labels, a Label Records, que são normalmente as majors. Temos as gravadoras, como as gravadoras, estamos a falar da RCA, da Atlantic Records. Essas gravadoras estão dentro. Depois, dentro dessas majors, temos as agências de marketing, temos as produtoras de conteúdo audiovisual ligadas a isso. Temos os produtores de fonogramas, estão todos aí na parte dos masters das gravações. Esses também são os que acabam por fazer a distribuição musical. Exatamente. Depois também temos as distribuidoras dentro desse segmento. Depois temos outro segmento, que é os direitos de autores e conexos, que é onde vamos encontrar sociedade de autores. Não, vamos encontrar primeiro os autores, compositores, vamos encontrar os intérpretes, vamos encontrar os executantes, aqueles que executam as músicas. Depois vamos encontrar as sociedades de autores. As sociedades de autores para quê? Para fazer a gestão, para a cobrança dos direitos de autor, quando uma rádio ou uma televisão toca essas músicas dos criadores. Depois temos as editoras. As editoras têm um papel fundamental dentro da indústria geral musical e dos direitos de autor, porque elas funcionam como um banco. Elas são bancos que gostam de música. São bancos que gostam de música. As editoras ajudam a organizar o repertório dos autores, porque os autores muitas das vezes não têm tempo para organizar, e fazer a gestão a nível nacional e internacional, e elas acabam por fazer adiantamentos aos compositores. Já ouviste falar dos advances? As editoras fazem isso. Elas funcionam como um banco que gosta de música. Todas as editoras têm dinheiro. Não vais ver, dificilmente vais encontrar editoras que não têm dinheiro. Elas são um banco que gostam de música, e elas sabem o investimento que vão fazer ao Mega Skill, sabem como recuperar. Tens as editoras, que é um elemento fundamental. Depois tens os agentes de direitos de autores e conexos também, que são elementos que no fundo são intermediários entre o autor e a sociedade de autores. À volta disso... Depois tens as rádios. As rádios, que são os organismos de radiodifusão também, que elas também têm direito, elas fazem parte da indústria, do setor de direitos de autores e conexos, do setor das gravações. Tens essas. Lúcio Val, à volta desta explicação que nos passa, eu penso que a que tem sido a dor de cabeça para os artistas é perceberem o que é isto. O que é então direitos de autor e conexos? Não, direitos de autor é uma coisa, conexo é outra. Eu vou lá explicar. Os direitos de autor é a criação que todo ser humano cria,
é a definição geral, normalmente. É o direito de autor é toda a obra que um ser humano cria. Desde o momento que um ser humano cria, aquilo tem direitos de autor. E os direitos de autor, atenção, está dividido em dois segmentos. Tá tudo, aquilo parece uma pirâmide. Ok. Tem sempre quartos e divisões por aí. Direitos de autor. Exato. Direitos de autor tem os direitos patrimoniais e os direitos morais. Direitos patrimoniais têm a ver com o dinheiro. Exato. Direitos morais têm a ver com o reconhecimento. Sempre que alguém utilizar uma obra, como é que escreveu, deve mencionar que o Megaskill ou o autor ou compositor desta obra. Direitos morais, respeitou. Depois também tem que pagar os direitos patrimoniais, está claro. Direitos conexos, o que é que são? São aqueles... são os conexos, são todos aqueles que estão conexados a uma obra. Assim a lei define. Os conexados a uma obra. Quem estão conexados a uma obra é o artista executante, aquele que toca a guitarra, que toca os tambores, são os executantes, eles têm direito. O letrista? Não, letrista não. Letrista é o autor. Ok. Deixa-me só... E claro, quem são os autores? Autores, letrista, beatmaker, Ok. São autores, e depois tem dentro deles, sim, tem o letrista e o beatmaker. Esses são os autores. Os direitos de autor, estes são os criadores. Exatamente, são os criadores, são a base da música. Certo. Depois tem os conexos. Quem são? Os conexos é aquele que vai tocando, tem o intérprete que vai interpretar a obra que o letrista ou compositor fez. Esse é um intérprete. Depois tem um produtor fonográfico. Ok. Tem um produtor fonográfico. O produtor fonográfico é aquele que vai custear a gravação daquela obra. Ou seja, temos os elementos completos, mas alguém tem que pôr dinheiro para aquilo se concretizar. Certo. É o produtor de fonograma. São estes. Depois tem os organismos de radiodifusão. Os organismos de radiodifusão fazem parte dos direitos conexos, porque depois daquilo que está completo, aquela obra precisa ser promovida. Precisa tocar em algum lugar. Exato. Aí entra os organismos de radiodifusão. Essa explicação que nos dá é simples, mas também muito complicada. Não, é uma matéria complexa. É, muito. É complexa. Nós podemos aqui concluir que faz um mau mercado musical em Angola, porque isso não funciona. Pelo menos até agora não funciona nem a 50%. Sim, isso é verdade. Nós não funcionamos ainda a 50%. E é um esforço que temos feito nos últimos 4 anos para isso começar a funcionar. Para o Megaskill ter uma noção, quando entrei no sistema de direitos de autor, não existia nenhuma obra declarada. Nenhuma obra nacional declarada? Não, nas sociedades de autores. Onde eu fiz assistência técnica. Ok. Eu é que implementei os formulários de declaração de obras de acordo aos padrões internacionais. Os autores começaram a ter a cultura de declarar a obra, de dizer, ok, eu sou o compositor, tenho 10%, quem interpretou foi o fulano, a editora foi esta. Isto começou. Então é um processo. Começamos isso em 2020, só para ter noção. Já foram 5 anos. Exatamente. E eu vou dizer que os números de declaração de obra têm estado a aumentar. Agora, os produtores já sentem-se valorizados. Afinal, nós somos importantes. Yeah. Porque muita gente pensava que os intérpretes que são donos da música, que são donos de tudo, podem autorizar, podem fazer tudo que podem de uma música. Os compositores aí começaram a sentir-se valorizados. Começaram a perceber, ok, afinal, nós somos importantes. Até porque a própria lei já diz que o primeiro titular de uma obra é o autor.
sem autorização, se o autor disser, se eu for um autor de uma obra dizer Mega Skill, tu já não podes atuar essa música porque estás a violar o meu direito nos termos da lei, do artigo X da lei, o Mega Skill deve deixar de cantar essa música. Ele é o autor é o primeiro titular. O autor é o primeiro titular da obra e ele tem todo o direito de mandar parar qualquer um que queira dar seguimento à atuação. Exatamente, a execução, a utilização da sua obra. Mas isso não funciona só com a música. Estamos aqui a falar das obras de forma geral. Exatamente. Ok. É do geral. Então, neste processo, os autores têm estado a declarar as obras. Já está a ser possível cobrar de forma transparente e distribuir de forma transparente. Porque os direitos do autor, a cobrança, a lei diz, a lei que é o decreto presidencial 114/16 diz, as entidades de gestão coletiva só podem cobrar aquilo que representam. Ok. Se a sociedade de autor não representar o Michael Jackson, as obras do Michael Jackson, por exemplo, não pode cobrar. Não pode cobrar. Só cobram aquilo que representa. Então, daí as instituições de direitos de autor devem ter o maior número de obras declaradas. Atenção, declarada. Eu estou a dizer atenção declarada porque muita gente confunde com registrada. São coisas diferentes. Eu vou explicar lá para frente o que é o registro, o que é a declaração de obra. Exatamente. Então, as instituições só podem cobrar aquilo que representam. Daí os autores, a importância dos autores irem declarar as obras, porque não sabe a obra que o João está a interpretar, afinal é do Mega Skill. Eu não sei. A sociedade não sabe. Não sabe. Alguém tem que declarar, dizer, esta obra, o Mega Skill tem 10, o João tem 20, a empresa X tem 40. É importante nisto. Já temos em Angola artistas a beneficiarem-se dos direitos de autor? Já temos. Eu tenho, posso falar, é uma pessoa que eu falo sempre, o São Paulo Flores, não da forma que nós queríamos, porque a nossa missão, quanto mais autores receberem, ser remunerados, melhor, mas isso, essa remuneração só é justa quando todos os usuários estão a pagar. Os usuários que usam música. Aí é justa. Mas nós já temos autores sim a beneficiar, Paulo Flores, autores como o Diacota, como o Da Vinci, a Zelda é uma autora. Muitos têm estado a beneficiar. O número tem estado a crescer. Exatamente. O número, a tendência é crescer. E a tendência do volume de cobrança também tem estado a crescer. Como é que funciona o volume de cobrança? Como é que vocês sabem quanto é que deverão cobrar a uma rádio, por exemplo, por tocar a música do Cota Paulo Flores? Não, a cobrança obedece um critério. A cobrança dos direitos do autor obedece a um critério. Esse critério pode ser tornado público para que sim, não, é em público, está em Diário da República. Ok. Está no instrutivo 1/18, publicado em Diário da República. O Ministério das Finanças normalmente é que publica, que dá o aval para a publicação. Okay. As sociedades remetem a proposta, porque essa competência é dos autores, né? de serem remunerados de acordo com a situação econômica. Então as sociedades têm a obrigação de trabalhar num tarifário de acordo à realidade econômica e remeter ao Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças publicar em Diário da República. É público. O critério de cobrança aos usuários varia de usuário a usuário. Por exemplo, perguntou de rádio. Exato. O critério de cobrança para rádio é 3% da sua receita global do ano anterior. Nunca é cobrado no mesmo ano? Não. Sempre do ano anterior. Por quê? Quem paga os direitos de autores, é a publicidade que as rádios têm. Okay. É sobre aquilo.
Vamos dizer, a publicidade, a rádio teve uma arrecadação anual no ano 2024 de 10 milhões de kwanza. Ok, 10%, desculpa, 3% deve ser remunerado aos titulares de direitos de autor. 3% para todos os artistas que tocam naquela rádio que estejam registados. Exatamente. 3% daquele, todos os autores, atenção, não são artistas, os autores sobre aquelas obras tocam naquela rádio. Ok. O que é que vai acontecer? A rádio fez 1 milhão de execuções de janeiro a dezembro. Nós temos um sistema de monitoramento que faz o monitoramento, isso desde 2020. Já vi. Já chegaste a ver, né? Já cheguei. Ok, faz o monitoramento, vamos imaginar, a rádio fez execução, 1000 execuções por ano, o 3% é dividido sobre aquelas, é distribuído sobre aquelas 1000 execuções. Há muito dinheiro à volta disso. Depende, 1000 execuções depois, o que é que vai acontecer? As obras que mais tocaram, mais recebem. Ok. As obras que menos tocaram, menos recebem. É justo. Esse é o processo. Eu já expliquei o critério de cobrança e de distribuição. Exato. Esse critério de cobrança para rádios é o mesmo critério de Para a cobrança televisão. para a televisão. Só que o percentual é 2% A baixo. televisão é 2%, mais baixo. exatamente. E para concertos musicais Era disso é a que eu lotação. queria dizer. Ok. É a lotação. Quanto Por exemplo, mais público tiver, mais espaço, paga. Vamos imaginar 3 mil lugares são 220 mil kwanzas o concerto. por concerto. Exatamente. E aqueles 220 mil kwanzas é distribuído sobre aquelas músicas que foram tocadas naquele concerto. Porque nós temos um departamento que é de supervisão. Sempre que vai interpelar um usuário, vai fazer concerto musical, solicita uma playlist ou setlist que o artista vai atuar. Essa fiscalização que faz parte da associação para a cobrança dos direitos de autor, como é que ela é constituída? Como é que a fiscalização vai em 10 eventos, numa noite? Como é que calculam isso? Como é que vocês vão em qualquer evento? Basta que seja um evento, vocês estão lá a fazer Não, isso o que é que acontece? Há uma negociação prévia com os realizadores de evento, exatamente. Ok. Uma sensibilização que deve pagar os direitos do autor. O pagamento é feito de forma prévia. Vamos imaginar, o evento é no sábado, o organizador paga na quinta-feira. Então a equipe vai se preparar para ir fazer fiscalização neste evento no sábado. Porque é importante, é muito importante a equipe ir para lá para aferir se aquele setlist que o organizador entregou vai ser cumprido. Por exemplo, nós temos os casos de pedir bis. O bis é 2 execuções. Mas o organizador só entregou que o Boda, a música Boda, uma vez. Mas chega lá na hora H, vai tocar 2 vezes. Então, aquela música foi executada 2 vezes. Então, logo vai receber mais na hora da distribuição. Este é o critério. Há um problema muito forte relacionado aos direitos de autor que tem a ver com a pirataria. Como é que vocês combatem a pirataria? Hoje a pirataria física hoje quase não existe por causa da digitalização. Exatamente. E hoje na digitalização combater a pirataria é a coisa mais fácil. Por quê? Porque existe a Associação Internacional dos Produtores de Fonogramas, na qual eu sou membro, que é o FPI. Esta associação tem acordos com o Google, com a Apple Store, e com a Google Store. A Google Store, sim, a Google Store. Tem esse convênio. Quando uma obra ou um fonograma ser distribuído de forma ilegal, sem a prévia autorização dos titulares de direitos de autor, basta-se fazer a queixa e é feito um takedown. É naqueles casos em que às vezes tu postas um vídeo em que estás a cantar uma música, cobra-te os direitos de autor durante 5 horas e se não deres uma resposta ele bloqueia logo o som. Por exemplo, o Facebook faz isso. Sim,
Fazia, já não faz. Já não faz? Já não faz. No tempo da Covid fazia, né? Agora Sim, já eu não. recordo-me que No tempo da Covid algumas fazia. vezes- Sim, no tempo da Covid fazia porque o FPI não reconhecia o nosso mercado. Ok, Se reparares, ok. o Instagram não reconhecia o nosso mercado. Diziam, o Instagram Music não está disponível no teu território. Te lembras disso? O YouTube Music também, Sim. algumas vezes. E nós tivemos que resolver isso. Eu particularmente, eu e o meu time, resolvemos isso com a Meta. Por quê? Porque os artistas, as músicas deixavam de ser promovidas no território angolano e isso estava a lesar os artistas nacionais e internacionais. Ok. Aí eu interpelei a Meta, né, falamos sobre o tema e acho que foi em 2021 e desbloquearam. Porque aquilo desbloquearam aquela restrição que tinha no nosso mercado e hoje tu consegues ter acesso a um repertório internacional. Os direitos de autor na era digital é mais fácil de ser combatido, mas também às vezes dá a sensação que está mais fácil haver muita música distribuída sem que os artistas retirem daí alguma coisa. Sim, este é o grande problema. O problema do nosso mercado, então, é o que falamos no princípio, os executivos da indústria musical estão a falhar. Não estão a fazer o acompanhamento aos artistas, aos titulares de direitos. Porque com os executivos a funcionar, isso não vai existir. Tu olha para o Brasil, isso não existe. Existe uma pirataria, outra, mas distribuir de forma irregular e de forma errada não existe. Por quê? Porque, primeiro, a obra musical tem que ter o master tem que ter um código ICRC. O que é que vai acontecer? O artista, como trabalha sozinho, não tem paciência de gerar o código ICRC da música. O código ICRC que é o Código Internacional da Gravação. Não tem paciência. Então o que é que vai acontecer? Ele vai enviar a um amigo, esse amigo vai fazer um aproveitamento, vai gerar um código ICRC e vai distribuir. Depois temos uma outra situação. A obra também não fica declarada no sistema internacional. Deixa de ter o código ISWC, que é o Código Internacional da Obra. Ok. Ou seja, no fundo, aqui é um aproveitamento da falta de executivos da indústria musical. Não vou dizer mais de desconhecimento dos artistas. Eu prometi não falar mais de desconhecimento dos artistas. O artista não é obrigado, pode ter as noções básicas. Não é obrigado. Tem que ter especialistas. Exatamente, não é obrigado a perceber a fundo sobre esta matéria. Mas também quando o artista não se apercebe, ou quando o artista não domina isto, há maior probabilidade do artista continuar a ser enganado. Exatamente. Há maior probabilidade. Daí, nós vamos fazer sempre o trabalho de sensibilização. Temos estado a organizar eventos. Nós tivemos um evento agora que é o Angola Music Business Network. Trouxemos especialistas internacionais. A empresária Danita, que é a Camila Fialho, que é uma fera nisso. E é uma pessoa que eu tenho o máximo respeito. O Jimmy P. Também percebe sobre a indústria portuguesa. Já está há bastante tempo. Trouxemos especialista, o empresário do AKA, do falecido AKA, que é o Benza, exatamente, para vir explicar como é que esse processo funciona. Trouxemos a One RPM para vir explicar como é que isto funciona. Como é que o DAC tem estado a funcionar a nível do mercado musical angolano? Não, o DAC tem uma competência nos termos da lei, só cobrar os direitos de autor. Só faz cobrança dos direitos de autor. Cobra, depois repassa às sociedades de autores os repertórios que elas representam e essas depois distribuem para os titulares de direito. O contributo do Ministério da Cultura, como é que tem sido a volta dessa questão dos direitos de autor? Nós temos um Ministério da Cultura que está interessado que os direitos de autores em Angola funcionem.
tem estado a organizar fóruns para sensibilizar, tem o Serviço Nacional de Direitos do Autor. O Serviço Nacional de Direitos do Autor é um instituto que regula o funcionamento do sistema de direitos de autores e conexos. Aí eles têm a competência, ou seja, os autores que quiserem registrar uma obra, é lá. Ok. É no SENADIAC. O registro de obra não é obrigatório, é facultativo. É opcional? O artista Sim, decide sim ou assim não? a lei prevê. Ok. É facultativo. Porque desde o momento que a obra é publicada, ela já está protegida. Então, nós em Angola podemos dizer que não há assim tanto atraso em relação à questão dos direitos de autor e de conexos. Estamos com os pés bem assentes no chão. Não, relativamente a esta matéria, estamos a caminhar bem. Precisamos fazer melhor para que todos os titulares de direitos sejam remunerados de forma justa. Estamos a falar dos nacionais e internacionais. Precisamos caminhar. Uma das grandes preocupações minhas, por exemplo, está a incentivar os grandes publishers a entrarem em Angola. Por que é que eles ainda não entraram em Angola? Os grandes publishers já têm publishers a funcionar em Angola, através de parceiros. Nós temos, eu lembro-me agora, tem um publisher angolano que fez uma parceria com a Warner Chappell. Só para ter noção, a Warner Chappell que faz a administração dos direitos de autor do Kendrick Lamar, de algumas obras do Michael Jackson, da Daly, do Bruno Mars, entre outros. A Warner Chappell e com a Share Publish África. Eles já têm estado a entrar. E já é interesse deles começarem a investir no nosso mercado. Eu tenho estado a falar com eles, a incentivar, a sensibilizar que é preciso entrar no nosso mercado. Para eles receberem os direitos das obras que eles representam e também investirem na nossa indústria criativa no setor musical. O nosso setor musical é muito questionado, muito questionado. Eu às vezes sinto uma frustração nos nossos artistas que reclamam sobre os streamings, mas na verdade muitos nem sequer percebem o que é streaming. Exatamente. Há muita gente que não percebe isso. O Lúcio Valgama, enquanto especialista em direitos de autor e conexos, se tivesse que passar uma explicação da mais simples possível para um artista que nos acompanha, como é que daria essa definição e como é que iria explicar a esse artista a forma mais fácil de poder definir quando é que há de facto streaming em relação à sua música ou não? O streaming é toda obra, é todo fonograma. Atenção, obra e fonograma são coisas diferentes. É todo fonograma reproduzido a nível da internet. Exato. Ela é streaming. Essa é a definição mais simples. Quando um fonograma é reproduzido na internet, é streaming. Depois, no streaming, na internet, nós encontramos as que nós chamamos de DSPs, as plataformas de streaming. Distribuição de streaming. Exatamente, são as lojas que substituíram, no fundo, aquelas lojas físicas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Yeah. Substituíram. No fundo, só foi tudo para o digital. Hoje, a partir da aplicação, tu consegues ter acesso a milhões de música. Antigamente, tinhas que ir a uma loja especializada na venda de discos. E compravas um disco por um. Hoje, foi tudo resumido numa plataforma. Hoje temos a plataforma como a Apple Store, a Spotify, a Deezer, entre outras. Aí, essas plataformas, como é que funcionam? Elas trabalham com agregadores devidamente licenciados. Nós estamos a falar os grandes agregadores. Os agregadores independentes fazem parte da Merlin. Ok? A Merlin parece uma associação dos agregadores independentes que nós temos. A OneRPM é membro da Merlin, a Empire
a Ditto, a Tunecore são membros da Merlin. A Fuga são membros da Merlin. Eles fazem distribuição, têm deal direto com as plataformas de streaming. O Mega Skill pode pegar uma música, um master, faz o acordo com uma dessa distribuidora e essa distribuidora põe em 150 lojas. Hoje estão catalogadas 150 lojas. Aumentou agora uma loja que é o WhatsApp. O WhatsApp hoje tornou-se uma loja. Dá para adicionar música. Durante Sim. 30 segundos. Exatamente. Hoje também é uma loja. Agora são 51 lojas. Ela distribui para essas lojas. E aí, de acordo com a obra ser vendida ou ser reproduzida, o titular do master recebe a remuneração. E os editores recebem a remuneração e representação dos autores. Com esses passos que a música vai dando e com a inclusão, graças a Deus e graças a vocês, não é, que têm estado a participar dessas reuniões para adicionar aquilo que é o mercado nacional a nível dos olhos internacional, os artistas poderão daqui a um pouco viver, mesmo sem espetáculos, só com pagamentos dos direitos de autor? Não digo dos direitos de autor, digo dos direitos em geral, né? Dos direitos de fonogramas, direitos de sincronização, direitos de autor. Porque, na realidade, os direitos de autor é uma compensação. Só para tu teres uma noção, Mega Skill, eu gosto muito de trabalhar com dados, porque acho que é muito importante. Os autores recebem da venda, quando é vendida um fonograma, o autor tem direito a receber. Sabe quanto é que ele recebe? Recebe 8% da venda daquele fonograma. Ou seja, é muito pouco. Pouquíssimo. Exatamente. E aquele 8% vai ser dividido por, às vezes, 10 pessoas que trabalharam sobre aquele fonograma. Que são os conexos. Tem os conexos, outros autores, porque uma letra uma música pode ter 3 letristas, 4 letristas. Todos eles têm de ser pagos. Exatamente. É 8%. Exato. Agora, quando alguém me diz ficar rico de direitos de autor, por causa de uma obra, 2 ou 10, é mentira. É uma ilusão. É quase impossível. É quase impossível. E eu vou puxar aqui. Universal Music, de streaming, o ano passado, fez $1 bilhão. Eu não sei se fala assim 1.000 milhões, mas é $1 bilhão por mês. A Universal Publisher, que é uma área de direitos de autor, fez mais ou menos $180 milhões. Já estás a ver a diferença? Ou seja, os masters, as gravações fizeram $1 bilhão. Os autores fizeram 148 milhões de dólares. É uma disparidade autêntica. Exatamente. Uma diferença de mais de 800 milhões. Então, nós temos esse... se formos para o global, o ano passado o streaming fez 38 bilhões de dólares e os autores fizeram mais ou menos 6 bis. Há muita diferença. Muita diferença. Os autores de composição. Então, é neste sentido, logo dizer viver dos direitos do autor, é complicado. Porque os direitos do autor, no fundo, é uma compensação. Agora, dizer que viver dos direitos em geral, do master, das gravações, dos direitos do autor, desses direitos, aí sim, é possível. É possível. Sim. Dentro da música existem muitas discussões que normalmente afetam muito mais os artistas. Uma delas, Lúcio Valgama, está na questão das contratações. Como é que os artistas devem se comportar no ato da assinatura de contratos com as produtoras musicais? Porque contam-se em Angola os artistas que terminam e bem os contratos com as produtoras musicais em Angola. Onde é que tem estado a falhar os artistas? Ou são as produtoras a falhar com os artistas? Eu fiz uma análise desse processo todo e eu vou explicar, eu vou ter o prazer de explicar isso. O que é que acontece?
Na indústria musical, no mercado musical, existem 6 contratos importantes. 6. De gravação, Contrato de gravação, contrato de edição, contrato de distribuição, exato. contrato de gestão de direitos conexos e tem um último contrato que por acaso passa-me agora. Os últimos 2 passam, mas são 6. Não tem a ver com a expansão da imagem do artista? Não tem, mas são 6. Acho que eu vou me lembrar. São 6 contratos importantes na indústria musical. O que acontece no nosso mercado? Nosso mercado abre uma agência e esses contratos devem ser todos separados, cada um tem o seu título. Ok. De gravação é uma coisa. Sim, tem que estar escrito contrato de gravação. Tem as cláusulas e tem as obrigações das partes. Contrato de edição e publicação ou de cessão de direitos temporários. Ok. Lá é uma coisa. Então, contrato de distribuição. Também é outra coisa. Tem que ter esses títulos. São 6. Cada serviço dentro da produtora é um contrato diferente. Exatamente. Por isso, muita gente, nós que já estamos há muito tempo na indústria musical, às vezes estamos a ver fora do país, um artista está assinando um volume assim de contrato. Aquilo são contratos diferentes e faz um volume grande. Eu vou chegar ali. O que é que tem estado a acontecer no nosso mercado? Nosso mercado misturam os 6 contratos em um. Em um só. E bem resumido. Exatamente. O que acontece? Quando tu misturas os 6 serviços, podes. É uma opção tua. Podes fazer isso. Não é aconselhável. E aquele contrato, para anular, é fácil. Porque são contratos abusivos, normalmente. Ou seja, quando tu falhares um serviço dentro daquele contrato, estraga o contrato todo. Está a perceber? Tu misturaste os 6 contratos dentro de um. Quando o artista falhar, ou a agência falhar no serviço, afeta todos. Estraga todo o contrato. Está emanado num único documento. Exatamente. Aí está. É o que tem estado a acontecer com as nossas agências, cara. Fazem isso. E o que acontece? Quando falha uma coisa, falha tudo. Estraga todo o contrato. Depois as partes saem, cria conflito. Porque cada um faz a sua interpretação do contrato. Mas aquilo teve que ser ir para um especialista e fazer a desconstrução do contrato. Agora, se tu tiveres 6 contratos de forma diferente, se eu falhar na distribuição, anulo o seu contrato de distribuição. Estou a manter os outros. Exato. Se eu falhar no contrato de gravação, falhei o seu contrato de gravação, vamos anular o contrato de gravação, os outros estão a seguir bem. Este é o processo. E nós temos um grande problema. Os artistas, quando assinam documentos, não vão procurar especialistas sobre aquela matéria. Estamos a falar artistas, autores, não vão procurar especialistas naquela matéria. E os especialistas também são poucos, né? Essa é a questão. São poucos. Porque isso é geral. Um especialista, um advogado, atenção, um advogado de direito fiscal. Não basta ser advogado. Exatamente. Um advogado especialista nessa matéria, porque essa matéria é por especialidade. Eu digo sempre, um advogado de direito fiscal não consegue fazer uma leitura num contrato de edição ou de cessão de direito de forma temporária, porque ele não é daquela matéria. Certo? Tem que ser advogado especialista naquilo ou técnico especialista. Os técnicos especialistas, os maiores gurus da indústria musical no mundo, não são advogados, só são técnicos. Eles acabam por dar palpites e propor soluções aos advogados. Ou quando vou ao tribunal, o juiz não percebe nada de direitos de autor. O juiz é só juiz. Ele conhece leis, mas não sabe. Exatamente. Yeah. Então,
a parte que convencer o juiz, É a parte que sai a ganhar. exatamente nos termos da lei, é que sai a ganhar. Normalmente são as produtoras. Não, às vezes, nem sempre, porque essas produtoras não têm especialista em direitos de autor. Eu, por exemplo, já ganhei muitos casos em tribunal. Já ganhei muitos casos. Por quê? Levaram advogados de top, tudo levaram. Acabaram por perder porque não são especialistas. Né? Estamos a falar grandes companhias, grandes. Acabaram por perder. Foram contratados especialistas na Inglaterra. Acabam por perder porque não são especialistas nessa matéria. Não são especialistas no nosso território. E eu, aproveitando isso, Bega, tem uma situação que tem estado a me preocupar. Tem estado a preocupar a mim, e eu por acaso estou num grupo de WhatsApp do Brasil, dos executivos da indústria brasileira, e todos os sábados, todas as semanas nós temos debatido, tem debate sobre um tema em atualidade. Mega, eu tenho estado a me preocupar, os artistas, os titulares de master, os autores de obras em Angola, têm estado a assinar documentos, por exemplo, com distribuidoras internacionais. Parece que os artistas confiam muito mais nas Vamos chegar lá, distribuidoras internacionais em relação às nossas. Exatamente. Têm estado a assinar documentos. Eu tenho aqui um exemplo prático que eu vou passar. O que acontece? Quando assinas aquele documento, todos os documentos têm um foro para resolução, em caso de litígio. Certo? Certo. Todos os contratos no mundo é assim. No final, este contrato tem a resolução no território X em caso de conflito. E os contratos nunca mencionam o território angolano. Mencionam sempre um território, vamos falar, Holanda, vão sempre naqueles países, Estados Unidos, os contratos têm a resolução aí. E essas distribuidoras têm estado a falhar muito. Sabe? Se quiseres solucionar, tens que ir para lá. Ou seja, ele escolhe a zona dele de conforto. Em que as leis estão a favor dele. Exato. Ou um território que eles não estão a favor, que ele percebe a lei, consegue criar as manobras. Yeah. O que o artista ou o autor angolano, ou titular de direito angolano vai fazer? Vai desistir do processo. O que é que vai acontecer? Quem vai ganhar? A distribuidora vai continuar a explorar, porque esse artista não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para contratar um advogado dos Estados Unidos especialista nessa matéria, porque lá é caro. Daí a minha luta de todos os dias convencer a Universal, a Sony, a Virgin, as grandes labels a funcionar em Angola. Essa é a minha luta todos os dias. Há tempo estive em África do Sul, acho que o mês passado. Sei. Eu pressionei os diretores da Universal e Sony. Meus camaradas, têm que investir em Angola. Têm que entrar em Angola. Eles estão dispostos a entrar em Angola. Estão dispostos a fazer investimento. Solicitaram algumas... tem alguns requisitos, né, que nós estamos a trabalhar para eles começarem a entrar. Acredito. Eu espero que até junho ou agosto eles começam já a entrar. Porque nós estamos a terminar estes requisitos todos. Porque para os titulares de direitos angolanos se sentirem protegidos em Angola. Porque se a Sony ou a Universo assinarem um contrato com o Mega Skill em Angola, o foro de resolução é aqui. É em Angola. Mas, à volta de toda essa questão, por que é muito difícil para os angolanos monetizar com a música? Monetizar em que plataforma, por exemplo? YouTube. YouTube em Angola não monetiza. Nós hoje temos muitos criadores de conteúdos que mandam estes conteúdos para o YouTube. Temos muitos artistas que publicam as suas músicas nos seus canais do YouTube, mas esses artistas não monetizam. Por que até agora o YouTube, com a identificação do nosso país, não monetiza? YouTube, na realidade, é a plataforma mais consumida em África atualmente. Em África? Exatamente. Não há Spotify, não há Apple Music, não há nada. É o YouTube.
YouTube é a maior plataforma hoje. Por quê? Porque é de graça, para começar. Não tens que pagar nada. É um acesso livre, né? Acho que crias uma conta, já não lembro. Crias uma conta e pronto, estás a ver todo o conteúdo. Estás a ver videoclipe, estás a ver áudio, hoje tem tudo isto. Em Angola, o que é que se passa? Quem faz, quem paga pelos conteúdos ou pelos cliques no YouTube é publicidade. Ou seja, o Google disponibiliza a plataforma para remunerar os produtores de conteúdo. Estamos a falar de podcast, estamos a falar de videoclipes, porque quem faz videoclipe tem direito de videoclipe, estamos a falar das músicas, das gravadoras. Quem faz a remuneração é as publicidades. Quem trabalha muito com o YouTube, quando está a carregar um vídeo, ele escolhe onde vai passar a publicidade. Exato. Ao escolher aquele espaço, quanto mais escolher, quer dizer que aquele conteúdo vai passar muita publicidade. Se passar muita publicidade, vai render muito dinheiro. Nós temos um problema em Angola. Qual é o nosso problema? Em Angola, não há publicidade no YouTube. Não há publicidade do YouTube em Angola? Podemos fazer um teste agora. Eu abro o meu YouTube agora. Vamos ver 10, 20 clipes, vamos ver conteúdos. Não vai passar nenhuma publicidade. Nacional? Não, seja nacional ou internacional. Não vai passar nenhuma. Mas se eu for para um território, por exemplo, Tanzânia, Brasil, Estados Unidos, África... Logo que eu abri o YouTube, basta clicar um vídeo, aquela primeira coisa é publicidade. Assiste. Eu por acaso já liguei o VPN. E aconteceu isso. Publicidade. Aquilo é a publicidade. Quem usa VPN sabe disto. Baixa o VPN, utiliza a localização África do Sul. Logo que abres um vídeo, aquilo vai te dar publicidade. O VPN é aquele que mandaste meu okay. Vai te dar logo publicidade. Ou seja, aquilo é que está a pagar o teu conteúdo. E aí o YouTube remunera-te, porque o teu vídeo, quanto mais assistido, quanto mais publicidade passar, mais rentabilizas. É este o processo. E em Angola isso não tem estado a acontecer. Por acaso é uma preocupação também pelas responsabilidades que eu tenho, né? É uma preocupação que temos que resolver antes do final do ano. Antes do final do ano. Exatamente. Eu tenho estado a negociar agora com o diretor global para a cultura negra do YouTube. Por acaso estou para fazer uma segunda edição do Angola Music Business Network. Estou para trazê-lo cá em Angola, que é o diretor global para a música negra do YouTube. Temos estado a negociar. Desse processo está desbloqueado nos próximos meses. Só estamos a precisar das autorizações das majors. Porque no fundo no YouTube, vamos dizer 60%, 80% do conteúdo que está no YouTube são das majors. E eu já tive uma reunião com as majors agora. Pronto, e eles estão dispostos a aceitar o acordo para o nosso mercado ser liberado para as publicidades. Quando ser liberado para as publicidades, aí os produtores de conteúdo vão começar a ser remunerados. E eu acho que é o justo. Porque os criadores de podcast têm custo na sua produção. Claro. Tem pessoas a pagar. Essas publicidades e logo é justo receber uma remuneração por isso. Porque estão a disponibilizar para uma plataforma que é o YouTube. Porque o YouTube tem concorrente. Sim, tem outras plataformas iguais ao YouTube. Só que o YouTube é a maior. Exato. E é um destaque. Então, logo, o YouTube tem um direito de remunerar. Agora, aquelas questões, a minha conta está em... eu remunero, ok. A tua remuneração, porque abriste uma conta, por exemplo, no território português. Português, certo. Se eu assistir o teu conteúdo aqui, e o teu conteúdo tem... O público é angolano,
não rentabiliza. Exatamente. Vai rentabilizar só os cliques que ter em Portugal, que ter nos Estados Unidos, que ter na Inglaterra, que ter na Holanda. Mas o maior público, vamos dizer, se tu tens 1 milhão de views... E 900 são de Angola, perdes o pagamento de 900 views. Exatamente. Então é urgente que vocês resolvam esse problema. Estás a perceber? É este o processo. Então, porque muita gente acha que os maiores cliques hoje vêm da Europa. Não. Vamos deixar de mentir. Vem daqui. Aqui hoje já estão a consumir muito YouTube. Os cliques vêm daqui. É só o processo. Só. Estes requisitos que vos foram dados para que o YouTube comece a rentabilizar em Angola estão em que passos? De 0 a 10? Não estamos a falar, já estão no 6. 6. Sim, vai ser um processo rápido. Porquê? Porque nós percebemos também sobre o mercado. Entretanto, nós estamos aí a fechar e vai ser rápido. Vai ser rápido. Porque é urgente. Hoje já está a se produzir muito conteúdo em Angola. Muito. O YouTube não pode alegar, não vai alegar que não está a se produzir conteúdo. E depois nós vamos ter... Estou a pedir o apoio das grandes majors para pressionarem para quê? Para elas disserem, ok, liberam, porque nós também vamos usufruir deste território, sim, dessa rentabilização, estás a ver? Então é importante isto. Existem outras redes sociais que noutros países também rentabilizam aos principais criadores de conteúdos, como é o TikTok, por exemplo, também não rentabiliza em Angola, o Facebook também não rentabiliza em Angola, o Instagram não rentabiliza em Angola. Todo esse processo para que se rentabilize no nosso país também, a vossa prioridade é o YouTube por agora? Não, por agora é o YouTube. Porque hoje o YouTube é a minha plataforma assim, direta, estás a ver? Okay. De consumo de música. O YouTube, não o Instagram. O Instagram são 30 segundos. Não, mas tens o TikTok que... Sim, hoje o TikTok também... para ser o TikTok ainda não estamos a trabalhar nesse processo, mas a nossa prioridade é o YouTube. Okay. Vamos fechar o YouTube, vamos passar para o TikTok. Então... É sobre isso. É importante, por exemplo, não sei se o Mega Skill sabe, o Brasil tem 220 milhões de usuários de internet. O Brasil, por isso hoje tem um YouTube Brasil, o escritório, tem um escritório de hoje os criadores de conteúdo brasileiros são pagos pelos brasileiros, né? Exatamente, rende muito dinheiro lá. O Brasil consome muito o seu conteúdo. Quando eu ouço dizer eu estou a bater no Brasil e és angolano, é mentira. Há muito bom produtor, criador de conteúdo brasileiro no Brasil. Se ele tivesse só funcionar no Rio de Janeiro, acabou. Então é isto. Eles conseguiram se posicionar por causa disto. Começaram a produzir muito conteúdo. As empresas começaram a fazer publicidade naquele território porque interessa muito consumidor. E aí, quanto mais empresas fazerem publicidade naquele território, melhor e mais os criadores recebem. Lúcio Valgama, eu em tempos vi uma discussão num grupo que por acaso nós estamos a partilhar, em que um angolano reclamava que tem a música na Netflix num filme brasileiro. Como é que funciona nessas questões a cobrança dos direitos de autor quando tu tens um filme de produção brasileira com a música de um produtor nacional que não foi contactado e está na Netflix? É violação de direitos de autor. É violação de direitos de autor, é violação dos direitos de fonograma. Porque em direitos de autor existe uma coisa que chama sincronização. Okay. Sincronização é o ato de inserir uma música no audiovisual. Quer seja novela, publicidade... É a sincronização. Okay. Aí está. Nós temos um problema. O
que é que acontece? Quem dá normalmente essas autorizações são as editoras. Com quem os nossos artistas assinam contratos. Muitos deles também não têm. Qual editora? Em Angola não existe. Assim, eu só conheço uma editora, esta que eu falei há pouco tempo. Exato. Só conheço uma. A editora reconhecida internacionalmente nós não temos, Megaskill. Me apresentei uma. Não temos. Aí está. Tem que existir. O que é que eu aconselho para esse autor? Procurar uma editora que é reconhecida internacionalmente e reivindicar os direitos junto à Netflix. Ele vai receber o dinheiro. Isso não demora. 3 semanas ele recebe o dinheiro. Mas o que é que falta para nós termos uma editora nacional reconhecida a nível global? Não, nós já estamos a ter. Temos uma, mas falta as outras. Falta mais. Precisamos empreender, precisamos pensar negócio de música. Precisamos ter conhecimento, porque abrir uma editora, Megaskill, não é só decidir, acordei, abrir uma editora. Não é. Tens que ter conhecimento sobre aquela matéria, porque tu estás a trabalhar com patrimônio alheio. Tu precisas ter responsabilidade, tu precisas perceber sobre a legislação, tu precisas saber sobre aquele negócio, como é que funciona. Aí temos aquele problema que falamos. Falta de recursos humanos ou executivos da indústria musical. E para isso, eu reparei, por isso eu disse há pouco tempo, eu vou deixar de dizer os artistas não tinham conhecimento. Exato. Ou os artistas não estão a fazer bem. Não, os artistas estão a fazer bem. Nós precisamos formar novos executivos, especialistas em licenciamento. Quando eu falo de licenciamento é isto, sincronização, especialista em jurídico musical, especialista em repertórios, porque precisa existir um especialista em repertório. Por exemplo, o Fiote, tu conheces o Fiote? Conheço. O Fiote é irmão do MC, o Fiote é especialista em repertório. Yeah. Já ouvi numa entrevista a falar a sério. Sim, ele é especialista em repertório. Ele é um businessman da música, um homem de negócio, mas ele é especialista em repertório, em organizar repertório. Precisamos ter especialista em marketing artístico. E para isso tu tens que fazer o quê? Tens que criar uma academia de negócio de música. Também é algo que nós não temos aqui em Angola. Exatamente. Nós precisamos ter mais pessoas a falar sobre esta matéria, mas com fundamento legal e fundamento de facto. Nós precisamos ter. Não precisamos ter muita gente a falar, desculpa-me lá, à toa. eu quero mais aqui. À toa. Vem, eu sou businessman, não sei o que é isso. Não. Nós precisamos falar com conhecimento legal. Como é que funciona outros territórios? É porque nós estamos a passar uma informação para uma classe, por norma, já é um pouco complicada. Porque são complicados porque são criadores. Os criadores têm um gênio muito forte. Eles são gênios. Eles criam coisas. Criam música. Criar uma música não é fácil, Megaskill. Então, não é fácil. Então, aquele é gênio. Então, precisamos passar bem a informação a esses gênios. Tá vendo? Então, para isso, nós precisamos ter especialistas nessa matéria. E aí, eu, por acaso, tenho estado a trabalhar. Eu espero abrir isso em junho. Uhum. Tem muita coisa para este ano, né, Megaskill? Não, eu quando estou a falar das coisas é porque as coisas já estão a caminhar. Sim, já vão para fechar. Nós estamos a trabalhar numa academia do negócio da música em Angola. Boa. Nós estamos a trabalhar com o Ministério da Cultura de um país, não vou dizer não da Angola, mas de certeza o da Angola vai ser parceiro, e de uma major. Nós estamos a trabalhar, na qual eles estão a financiar para a escola, para a academia. A academia em Angola. Exatamente, porque nós temos a academia Nigéria, temos a academia África do Sul, que por acaso lido muito bem com a academia África do Sul. Temos a academia, os Estados Unidos tem a Rock Nation School, yes. Por acaso nós temos estado a falar sobre a implementação dessa academia, vão ser parceiros. Temos a academia dos Grammys.
tem muitas academias nos Estados Unidos, é grande. Eu quero fazer parte dessa academia da música em Angola, acho Tá, interessante. o que é que acontece? A academia tem esta função de formar executivos. Da música. Exatamente, tem especialistas em contabilidade de música. Até contabilidade tem que ter especialista, né? É por especialidade na música. Agentes, entre outros elementos da indústria, empresários musicais, porque para ser empresário musical tu precisas perceber. O empresário de FUBA não é igual ao empresário musical. Então, nós estamos a trabalhar nessa academia para começar a formar esses executivos, que é muito importante, trabalhar com conhecimento. Exato. E sobre conhecimento, eu espero que todos vocês saibam que este programa é patrocinado pela Autoclássico. Autoclássico, que é uma empresa de venda automóvel, que está a vender os carros de marca Jetour ao preço mais baixo do mercado angolano. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, e quando vocês forem comprar uma viatura pela Autoclássico, não se esqueçam também de dizer que vocês vão em nome do podcast Fora da Caixa e terão um desconto de até 500 mil kwanzas. Vocês têm aqui o contacto a passar pela nossa tela. Liguem agora e comprem a viatura dos sonhos com o preço dos sonhos. Autoclássico é qualidade, segurança e bom preço. Hoje nós estamos aqui com o Lúcio Valgama, ele que é o diretor-geral da UDAC, a dar-nos aqui uma aula sobre muita coisa relacionada à música. Começamos por falar sobre direitos de autores e conexo. Agora já estamos a falar sobre a Academia de Música que será aberta em Angola, em que ele também será um dos responsáveis para poder dinamizar muito mais o mercado e o potencial da música em Angola. Lúcio Valgama, a música angolana tem algum potencial para ser exportada e fazer sucesso lá fora? Sim, toda música no mundo tem potencial. Para tocar fora. Fora, exatamente, para tocar fora do seu território. E a música angolana tem este potencial. Mas nós precisamos mais mais uma vez, especialistas que conseguem levar essa música para fora. A academia é mesmo necessária. Sim, porque nós não podemos levar a música de forma empírica para fora. Nós precisamos saber negociar com as outras entidades que vão promover a música naqueles territórios. Porque tu não levas uma música para o Brasil, trouxe a música, e aí depois vão te olhar o cara, o que é? E depois, exatamente, tu precisas estar dentro da indústria musical. Tu precisas conhecer as pessoas certas para fazer a publicação, a edição da música angolana nos outros territórios. Vou dar um exemplo. A música do Bonga, nos anos 60, ia para todo mundo, sabes disso? Ia para a Rússia, para a África do Sul, tudo. Para a Jamaica, todo. Sabe por quê? Porque ele, na altura, tinham as majors a trabalhar nesse processo. A BMG já funcionava em Angola, as grandes distribuidoras. O David Zé, os álbuns do David Zé foram levados para todo mundo, porque as grandes já levavam isso para o mundo. Esta distribuição. A música angolana tem um grande potencial. Por exemplo, uma das coisas que nos últimos tempos chateou-me foi... Chateou-me não, né? Vamos lá dizer, tipo, deixou-me assim entristecido. Os angolanos são pouco nomeados nas premiações. Premiações internacionais, o número é muito baixo. São 5, são 3, por exemplo, o Trace Awards. Basicamente, são pouco nomeados. O número é muito pequeno. Os angolanos não vão nos Grammys. Por que os angolanos não vão aos Grammys? Essa é uma boa questão. Por que os angolanos... Eu já fiquei aqui a questionar-me isso, Lúcio Valgama. Nós temos música com qualidade. Nós temos artistas que apresentam muita qualidade artística, qualidade de escrita. E nós temos músicas, em termos de escrita, com melhor qualidade do que muita música americana. Exatamente. O angolano é muito rigoroso com o que escreve. Por que é que nós não aparecemos em Grammys? Nós temos um problema. O angolano tem um problema de diplomacia. O angolano, digo na área musical, né? Não vou dizer nas outras áreas, exato, porque eu não estou nas outras áreas, tem um problema de diplomacia.
na indústria musical tem uma linguagem. Se o Mega Skill, assim, sai do podcast, vai conhecer como é que se diz? Um júri de dos Grammys, por exemplo. Yeah. Se ele não tiver a falar a linguagem da indústria musical, não vão olhar para ti. Vão falar, não, este é só um mercenário. Vem aqui fazer coisa. Tu tens de falar a linguagem da indústria musical. Eu percebi isso muito cedo. Tens de saber falar a linguagem da indústria musical quando estás a falar com especialistas internacionais. Há uma linguagem própria. E aí, estamos a falar... E o angolano não gosta de fazer networking. O ego está muito em cima. Eu só. Yeah. Mas na hora do vamos ver, não fez nada, não faz nada. E nem deixam os outros. Exatamente. Vou dar um exemplo. Mega, eu fiz o Angola Music Business Network, vieram 3 júris dos Grammys aqui. Yeah. Isso foi há 3 meses, não é? Não, foi ano passado, sim, em novembro. Mega Skill, ninguém investiga as pessoas. Estás a perceber? Tu estás a ver alguém, eu tenho sempre este hábito. Se eu não conheço, vou investigar quem ele é. Eu preciso perceber quem é esta pessoa. Quais são as influências da indústria musical? Quem resolve os problemas da indústria musical não é o artista. Tem os executivos que resolvem. E nós temos esse problema. Aí está. Temos a falta da diplomacia, né, a nível musical. Depois temos outro problema. Mais uma vez, vamos cair falta de conhecimento. Porque nós, para concorrer nos Grammys, tu precisas preencher uma série de formulários. Para ser indicado, tu precisas preencher uma série de formulários. E quem sabe preencher esses formulários? Não é o artista. Exatamente. E não é alguém que de dia está no banco, de noite quer trabalhar como agente. Não funciona. É alguém que percebe de preencher esses formulários. Por exemplo, em particular, eu tive uma reunião com os Grammys Latino agora, né, por causa do Brasil. Esta é uma grande... Hoje, os Grammys Latino têm uma pronto, o Brasil hoje está a se inserir nos Grammys Latino. E eu falo muito com o Jimmy P. Eu disse, Jimmy P, este ano vamos nos Grammys. Vou-te levar você e mais um artista angolano. Ou uma artista, tanto faz. Ou 2. Mas nos Grammys nós vamos. O próximo ano tem que ter artistas e produtores angolanos a serem indicados para os Grammys. É um dos teus objetivos. Exatamente. Porque hoje os artistas portugueses já estão aí nos Grammys, já estão aí participar, já estão a ser indicados. O Dino Santiago foi indicado por colaboração com artistas brasileiros. Hoje há a participação dos Grammys de artistas portugueses. Por que nós angolanos não vamos? Então, esse ano vamos para lá. Tenho quase certeza. É mais um compromisso. Exatamente. Vamos para lá. Próximo. Não, isso para nós que estamos... O que acontece? Isso para mim, graças a Deus, torna-se... São objetivos próximos porque eu, a nível da indústria, principalmente brasileira, gosto muito do Lucival. Eu falo sempre, Lucival, tens que vir, vamos nos Grammys, Então, eu vou ter que levar sempre um artista para os Grammys. Tens algum na mira? Não, prefiro não falar. Vamos para os Grammys, precisamos começar a levar a música angolana nesses lugares. São lugares importantes. São lugares importantes. Nós temos que perceber, temos que ter o conhecimento como participar nas gremiações internacionais. Temos que perceber isso. Estás a ver?
Mas é muito importante. Os Grammys Latino, por acaso, o mês passado, deram formação a alguns artistas, como é que eles devem participar, e solicitaram nome de 10 artistas, eu enviei e esses artistas participaram, porque é preciso também formação. Tudo é preciso, não é tudo vamos, não, é tudo formação. Então, são esses passos. Eu acho que nós estamos num bom caminho relativamente a isso. Vamos levar a música angolana, a arte angolana, noutros patamares. É necessário. É necessário. E é muito importante. E nós precisamos, os angolanos precisam trabalhar muito em colaboração. Os artistas angolanos fazem pouca colaboração com os artistas internacionais. Fazem pouco. Existe colaboração, existe. O Yuri fez. Sim, tem. Matias Damasio. Exatamente. Mas precisamos fazer essas colaborações e essas colaborações transformarem-se em negócio, em dinheiro. Porque muitas colaborações também só têm estado a existir e depois no final é só mais uma colaboração. Nós precisamos fazer as colaborações de forma profissional. Fazer colaboração com os artistas africanos. Nós temos muitos bons artistas. O mercado tanzaniano tem estado a crescer muito. Só para ter noção, o artista com mais seguidores no YouTube em África é da Tanzânia. Não é o Davido, não é o Burna Boy, é da Tanzânia. Que é o Diamond Platinum. Ok. É o artista com mais seguidores no YouTube, africano. Exatamente. Okay. Nós no Ghana temos bons artistas, só para tu teres noção, hoje a label do Nas está a investir no Ghana. Em artistas do Ghana. Lúcio Valgama, nós temos um tempo de programa que não violamos nunca. Preferimos sempre deixar que o outro conteúdo que ainda vem pela a parte 2, né? Não, porque tem muito conteúdo por falar. Não, com certeza. Temos ainda o conteúdo do que é o streaming 2.0. É muito importante explicar isso aos artistas. Como então este desafio pode ficar para hoje, mas essa explicação do streaming 2.0, que é muito importante para a música, que vais explicar já, eu quero que venha seguido da explicação de como será o posicionamento da UDAC ou de qualquer outra organização, ou de uma outra organização que esteja interessada em ajudar os angolanos com os direitos de autor em relação à inteligência artificial. Eu ouvi 2 músicas nacionais que foram extraídas de inteligência artificial e aquilo é assustador. Nestes casos, como é que se posiciona o artista que tem a sua voz aí, sem a sua permissão, e que queira retirar alguma coisa desta música que é resultado de um produtor qualquer que teve a ousadia de fazê-lo? Pronto. Relativamente à inteligência artificial, hoje a inteligência artificial é uma preocupação de todos os territórios. É uma preocupação geral. Como é que isso vai se regular? Já tem mercados a regularem isso. Mercados internacionais. Exato. Brasil, a própria Inglaterra, agora houve aí uma regularização. Regularam, os autores não gostaram, estão a pedir uma reformulação da lei. Os Estados Unidos já está a regular isso. O nosso território ainda não temos não está regulamentado relativamente à inteligência artificial. Exato. Porque precisa ter um regulamento, precisa ter uma legislação, uma lei específica sobre isto. Nós temos uma lei que diz o seguinte: para utilizares uma obra, tens que ter autorização prévia do titular de direitos de autor. Transformar a obra, fazer reprodução, tens que ter autorização. Logo, essas plataformas que têm estado a surgir, isso é opinião de todos os especialistas, devem ter autorização dos autores. Se não tiverem a autorização dos autores, estão a violar um direito. E se estão a violar um direito, são passíveis de de indemnizar o autor ou processos judiciais. Agora, nós precisamos saber quem são as plataformas. Porque as plataformas que fazem conteúdo com inteligência artificial estão todas identificadas.
Exato. Sim, estão todas identificadas. Nós precisamos. É mais uma luta que está aí para frente. Hoje a inteligência artificial veio mudar a indústria musical. Hoje está todo mundo a pensar como é que vamos regular a inteligência artificial. As plataformas de streaming hoje são obrigadas a pôr detetores de músicas pela inteligência artificial. Se tem autorização, ok. Se não tem autorização, take down. Isso vai causar muitos problemas. Exatamente. Hoje eu estava a ver um relatório do Deezer. Deezer acho que tem por dia recebe 2.000 músicas por dia geradas por inteligência artificial. Meu Deus. Nós temos isso. Agora, as plataformas de streaming estão a ser obrigadas a ter este cuidado para proteger os titulares de direitos, em geral. Se reparar, o TikTok foi obrigado a implementar essa plataforma para detectar as músicas geradas pela inteligência artificial, porque depois o TikTok o que estava a fazer? Estava a aproveitar aquele conteúdo gerado pela inteligência artificial para criar a sua base de dados. Claro. E as mídias olharam, ok, espera aí, meu amigo, isso não funciona assim. Take down. A Universal que começou. Ouviste este problema? Não ouvi esse problema. Sim. Take down todo o nosso catálogo. Take down nossos master. Depois a Universal Publisher, porque são diferentes. Universal Music, Universal Publisher são entidades diferentes. Depois a Universal Publisher disse também, meus amigos, take down nossas obras. Tudo caiu. Aí surgiu uma coisa que chama-se o streaming 2.0. É disto que vais falar agora e que nós vamos fechar o nosso podcast. O que é isto de streaming 2.0? Quando se diz streaming é já expliquei, né? É uma reprodução via internet. Exato. E ela requer várias autorizações. Autorizações do titular da gravação e autorização dos titulares de direitos. São duas autorizações. Atenção. Exato. São duas. Do titular e dos masters das gravações e dos titulares de direitos de autores. O que a Universal diz? Ok, mas quem implementou isso foi a Universal. Começou com a Amazon. Disse, ok, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Aqui estamos a ver a inteligência artificial está a avançar muito. Então, nós vamos criar o streaming 2.0. Ou seja, nós vamos dar as duas licenças. O que acontecia? A Universal dava a licença do master de forma direta, okay. E depois o Amazon ia buscar a licença dos direitos de autor a uma sociedade de direitos de autores. Isso vai complicar a música? Não, calma. deixa eu te explicar. Ia buscar. Ou seja, a Universal disse não. Entidades de gestão coletiva ou sociedades de autores, deixem para o nosso repertório. Vocês já não vão licenciar as plataformas. Nós vamos licenciar diretamente. Uma licença. Depois da gravação, também é direto. Outra licença, são duas licenças. Daí que chama-se Streaming 2.0. E aí eles chamam o artista centric. O artista centric eles alegam o quê? Eles alegam para maior remuneração aos artistas e autores ou compositores controlados por eles. Okay. Por quê? Ele negocia de forma direta. Porque hoje, depois do streaming 0.0, vai começar, eu tenho medo, e que eu tenho estado sempre a discutir, que vai matar as sociedades de autores. As sociedades de autores, principalmente em África, vão sofrer por causa do streaming 2.0. Vai começar a eliminar a sociedade de autores. O que acontece? A Universal disse, ok, meu amigo, por causa das comissões. Eu vou dar um exemplo prático aqui para os nossos telespectadores, né?
Quando a sociedade vai cobrar direitos de autor ou mandatada pela Universal, quando vai cobrar 100 mil kwanzas. Certo. Cobra 100 mil kwanzas. Ok. A plataforma paga à sociedade os 100 mil kwanzas e a sociedade vai deduzir a sua comissão. Vamos imaginar 10%. Vai sobrar 90. Desses 90, vai repassar para a Universal Publisher. Ok. A Universal Publisher também vai tirar, antes de repassar para o titular de direitos de autor, vai retirar 10%. Estás a ver? Porque é a comissão legal acertada. Certo. O que é que acontece? O autor, eu estou a falar de números pequenos, porque as percentagens são grandes, são altas. Mais alto. Sim. O autor vai receber no final, os autores, os titulares de direitos de autor vão receber no final 80. Está a perceber? Não, 80 não. 70. Não, foi de 70, né? 70. Sim, 100, 90, sim. Sim, 70. 70. Vai receber isso. A Universal disse, ei, calma aí. Disse, pá, nós estamos a ver que a comissão que as sociedades estão a comer não tem lógica. Plataforma paga direta. Ok. Paga direta a nós vamos deduzir os nossos 10% e 90% vai para os titulares de direitos de autor. Este é o filme que está acontecendo. O que é que acontece? A Universo, as grandes distribuidoras, as majors, os grandes publishers, Sony Publisher, Universal Publisher, o Warner Chappell, têm poder de negociação sobre isto. Por quê? 70% dos conteúdos usados em plataformas de streaming pertencem a essas majors. O resto é independente. Eles têm posição para negociar. É que normalmente chama-se posição de negociação. Eles têm isso. Então eles ditam a regra do mercado. O que é que isto está a acontecer? Está a retirar poderes às sociedades de autor no digital. Yeah. Só para tu teres uma noção, tu conheces a Cobalt. Conheço. A Cobalt Records e é publisher. Em 2005 eles criaram a Mira. Ok. A Mira é uma entidade de gestão coletiva que só opera no digital. Ou seja, a Mira está a tirar poderes das entidades de gestão coletiva no digital, está a atuar só no digital. A Universal olhou para aquilo e disse, calma aí, meus amigos. Se a Mira está a avançar por ali e nós é que temos o maior repertório, então nós podemos fazer o streaming 2.0. Amanhã vai surgir o streaming 2.3, nunca se sabe. Mas esta é a história do streaming 2.0. É uma pena que eu começo a ver o futuro das intestão coletiva ameaçados. Começo a ver quem não se reestruturar, quem não ir para o digital, infelizmente vai ficar para trás. Hoje a digitalização está a avançar com força. Eu tenho assuntos, por exemplo, entidades internacionais, a SPA, muita gente aqui diz a SPA. Eu tenho reuniões que dizem, Sr. Val, a SPA vai ficar para trás. Ela não... Hoje a sociedade mais digitalizada de Portugal não é a SPA, é a GDA. Então tem que seguir e a África, como é que nós vamos estar? Aquilo vai nos passar. Mas Lúcio Val Gama, muito obrigado pela presença. Eu devo aqui confessar-te que hoje deste-nos uma lição necessária sobre o entretenimento, sobre a música, sobre direitos e muito conhecimento mais sobre música que com certeza ao assistir-nos eu poderei aprender muito mais. Mas não te vás embora sem eu dizer-te aqui uma lista de nomes de artistas, comparando um ao outro. Só precisas dizer com qual deles ficarias se tivesse que realizar um show. Sim, pode ser. Bora, vamos lá ver. Cota Bonga ou Cotilhas de Aquimoese? Bonga. Paulo Flores ou Eduardo Paim? Paulo Flores.
Big Nell ou Jeff Brown? Big Nelo. NGA, Vui Vui. NGA. Prodígio ou Abdiel? Abdiel. Kid MC ou Yannick Afroman? Yannick Afroman. Kelson Most Wanted ou Fred? Kelson. Fred é muito bom. Eu preferia com o Kelson. 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 Yeah. TRX. Sim. Ana Joyce ou Pérola? Pérola. Yola Araújo ou Ari? Ari. Sandokan ou Kadav? Sandokan. Sem sombra de dúvida. Yola Semedo ou Edmásio? Yola Semedo. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Espero tocar mais vezes. Não, para temos que podermos gravar falar. outra parte. Tem mais Yeah. conteúdo que temos que falar. É muito importante falar sobre as plataformas que funcionam no nosso mercado. Yeah. Como é que elas estão a funcionar bem, se há esperança, se não há. Temos que falar sobre isso. Vamos preparar um próximo podcast para debatermos sobre tudo isso que é de nosso interesse, principalmente nós que gostamos, amamos a música, estamos aqui para dar o melhor à nossa música nacional. Não, sem problema, estamos sempre disponíveis para falar, Yeah. para partilhar conhecimento. E eu quero agradecer o vosso podcast por estar empenhado nessa luta que é levar a informação aos artistas, aos interessados, ao público em geral. É muito importante isso. Lúcio Valgamel, que é o diretor-geral da ADRA, Audac. da Audac, ele que é especialista em direitos de autor e conexos. Muito obrigado para você que nos assiste, subscreva o nosso canal. Este é o podcast Fora da Caixa, um podcast semanal que é patrocinado pela Autoclássico. Autoclássico que é uma empresa de venda automóvel que faz a venda de automóveis ao melhor preço do mercado. Agradeço aqui ao Arafat Daniel, ao Peter King, ao 2K, ao José Carlitos, eles que fazem parte da minha, nossa e vossa equipa. Subscrevam o canal, Lúcio Val. Estamos juntos, Muito misturado. obrigado. Estamos Yeah. juntos e misturado.